existe no cinema brasileiro agora um movimento em que está tendo uma abertura maior para outros mercados, digo a coproduções. E esse é o seu segundo longa, no qual é ambientado em outro país. Eu gostaria que você relatasse qual é o seu interesse, né, por ambientar Uhum. histórias em outros ambientes e quais são os meandros que você passa para estabelecer essas coproduções. Na verdade, em ambos os casos, os dois filmes, é o que eu diria uma coprodução afetiva, porque a rigor nenhum dos dois tinha uma coprodução oficial, essa coisa Ok. burocrática, jurídica, que caracteriza uma coprodução. Até muitos filmes são uma coprodução, mas são filmados aqui no interior, sei lá, no sertão, e é uma coprodução com a França, porque tem o dinheiro da França e tal. Tecnicamente não, mas o que me interessa, para além dessa coisa jurídica, burocrática, técnica, é o aspecto é, como essa situação de um outro país acaba afetando a narrativa. Quer dizer, eu gosto o personagem fora do seu habitat, longe, deslocado. é, eu acho isso muito interessante, esse tipo de relato. Eu sempre gostei, tanto no cinema quanto na literatura e tal. Acho que talvez por isso os dois filmes tenham essa característica de maneiras diferentes, mas ambos tratam de personagens fora. Porque aí eles ficam no estado de vulnerabilidade, né? Você fica muito aberto, está longe, fora do seu conforto, do seu amparo, do seu próprio habitat. Eu acho que isso dá muito pano para manga, assim. E uma das características centrais do filme é justamente a ida de duas amigas atrizes para a Rússia e elas estão ali num período em que elas vão se submeter a um processo de reciclagem a partir de um método de interpretação. Você, como diretor, adota algum método? Como que é o seu set de filmagens? Olha, eu de uma certa forma, vou falar isso sem ser pretensão, não é pretensão, mas estes dois filmes, não que eu não possa fazer de outras maneiras, fiz até como diretor contratado e coisa e tal, mas coincidentemente ou não, para esses dois havia um modus operandi muito similar que eu prestava muita atenção, que era de ter uma equipe muito coesa, muito pequena, de filmar de uma determinada maneira, praticamente sem nenhuma é, luz natural, com câmeras muito pequenas, de uma maneira discreta, para que, num determinado momento, os atores e parecesse que não era aquilo ficasse tão incorporado, porque você vai num set de filmagem, mesmo aqui, a gente está aqui, tem um grande refletor, dois microfones, Sim. você já dá você já sente que está numa cena aqui, numa encenação. Então, quebrar isso tudo para que os atores, de uma certa hora, esqueçam que eles estão sendo filmados. Até tinha horas que eu entrava no quarto delas dormindo e filmava sem elas saberem. Assim. Um pouco uma loucura. Então, é um jeito de fazer que eu gosto, porque eu acho que ele acaba trazendo um frescor, os atores estão sempre muito como se estivesse cutucando eles, sabe? Eles têm que estar muito vivos e presentes na cena, porque eles estão praticamente o tempo todo em cena. Então, é um jeito que eu gosto de fazer, assim. Talvez daqui a pouco eu precise me reciclar também. O roteiro de Vermelho Russo diz muito a respeito das experiências particulares da Marta. Mas eu também percebo no filme que ele te repercute muito, até mesmo um personagem que contém um diálogo no qual ele fala sobre direção, né? Que um diretor, para ele se formar, ele precisa, antes de mais nada, filmar a si mesmo. Eu gostaria que você comentasse sobre esse aspecto, o quanto esse filme é particular para você, embora você tenha trabalhado a partir de uma experiência de uma outra pessoa. Olha, tem aquele chavão, até do Tolstói russo, né, que diz: fale de sua aldeia e falarás ao mundo. E eu acredito muito nisso, assim. Os filmes que em geral me tocam mais são filmes que em algum grau são pessoais, assim, porque isso faz com que eles tenham mais alma. Não necessariamente, mas em geral é assim que funciona.
O universo ali das duas, além de eu conhecer elas e já ter tido um carinho, afinidade, eu já conheci, já, de certa forma, eu já participava daquele universo antes de fazer o filme, porque eu as conhecia aqui do teatro, em São Paulo e tal. Mas tem toda a trajetória das duas atrizes se superando, que poderia ser de qualquer pessoa, em qualquer profissão, qualquer métier, mas também no que tange as dificuldades de uma carreira dentro do meio artístico, seja lá qual for, que tem semelhanças, né? Os desafios de um ator, ou de um pintor, ou de um dançarino, são muito parecidos, né? E isso era um assunto pessoal para mim, que já tinha passado por aquele processo de tentar ser ator, de ser ator, e sem muito sucesso também. Olha lá, me pondo para baixo. Mas, então, aquilo tudo me tocava muito de um lugar muito pessoal, assim. E para finalizar, embora seja um filme que é ambientado nesse campo artístico, pensando no público, eu penso que ele pode se conectar de algumas maneiras com essa história. E um desses aspectos talvez seja essa ficção que há por trás da amizade entre as duas protagonistas. Seria esse o principal aspecto de atração para o público que, de repente, não está incluso nesse nicho específico artístico? Eu acredito que sim. Eu acho que uma coisa que até que eu descobri a força, e foi uma coisa que eu descobri na filmagem mesmo, eu não tinha me dado conta do tamanho, porque fazendo roteiro e tal, eram tantos elementos, tantos assuntos para... como é que fala isso, gente? Malabarizar, não, qual é o verbo? Equilibrar, para dar conta, que eu não me dei conta inteiramente, até quando a gente foi filmar e depois montando, eu me dei conta que o eixo principal, o que segura o filme de pé, é a história da amizade. E é uma história que realmente toca as pessoas muito mais do que eu imaginava, porque todo mundo tem uma relação, passou por situações muito parecidas, então é legal ver pessoas saindo, falando, eu sou tipo a Marta, não, eu sou tipo a Manuela, eu tinha vontade de falar a coisa que ela fala, nunca tive coragem e tal. Eu acho que, sem dúvida, um filme sobre um buddy movie, né, que falam, mas no caso um girl movie, sei lá, Thelma e Louise, enfim, é um gênero que tem aí, eu acho que isso pega muito. A coisa do teatro, não necessariamente. Por outro lado, eu acho que talvez haja um interesse do público em conhecer o mecanismo de funcionamento do trabalho do ator, né? Porque todo mundo conhece o trabalho do ator, todo mundo sabe como o ator faz, mas ninguém entende o que o ator faz e nem como chega ali, né? Todo mundo só vê o resultado e fala, esse ator é fácil, vai lá, fala alguma coisa. Então o filme, de uma certa forma, destrincha um pouco, né? Como se fosse uma oportunidade para o público conhecer o que faz de um ator, enfim, um pouquinho disso, né? Tomara que o público se interesse por isso, né? Não sei também, assim. O resultado até aqui tem sido bom, mas a gente entra aí no mercado, é cruel, né? Mas já teve uma resposta positiva, né, nos festivais, como a Mostra e o Festival do Rio, que teve no ano passado. Tem uma coisa que é muito positiva, que é o humor, que eu também não me surpreendi. Eu achava engraçado, mas metade das coisas eu falava, isso é coisa minha. E em algumas sessões, parece que, dependendo do público e tal, parece que Minha Mãe é uma peça. As pessoas começam a gargalhar, e acho que isso é muito bom, né? Todo mundo gosta de rir um pouco, né? Perfeito, obrigado. Imagina, obrigado a você.